Que quando Jesus diz assim, ó, a minha graça te basta, ou seja, tu não precisa dessa cura, ser liberto disso aí, ser livre disso aí, não. A minha graça é suficiente. Você não vai ver Paulo insistir. Eu vi um escritor dizendo que talvez, se Paulo insistisse, Jesus até daria do que ele estava pedindo, para afastar. Agora eu pergunto uma coisa para vocês: se o espinho fosse afastado, o esbofetear fosse tirado o espinho e afastado do esbofetear, à luz da revelação bíblica, Paulo correria o risco de quê? Ele mesmo falou, aqui não sou eu, ele falou, ele correria o risco de quê? Se o espinho fosse tirado, de se ensoberbecer. E isso era um risco para o cumprimento da sua missão. E o que mais importava para ele? Ele provou aqui. O que era? O cumprimento da sua missão. Então ele se submete a essa dor, que para mim era terrível, pela revelação do texto. Por quê? Porque o seu desejo maior em vida era cumprir a sua missão que Deus havia dado. Não é interessante isso? Sim ou não? Sim ou não? Veja que quando Jesus diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o texto aí, que ele vai dizer, logo em seguida, ele não insiste, ele não comenta, ele não faz pergunta. Olha o que ele vai dizer, versículo 9. Então Jesus disse para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na... Continua o que ele falou, aí é Paulo falando, vai. De boa vontade, pois mais me gloriarei, ó, ficarei mais alegre. Então ele está dizendo que essas fraquezas eram o espinho. Porque ele está dizendo, tira? Disse, não, pois então eu vou me gloriar mais ainda nisso. Nas fraquezas, e olha, continua aí, ó. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, ele entendeu que apesar da dor, apesar de ser terrível que ele passava, ele com aquilo ele teria mais segurança de cumprir sua missão. E como o seu coração estava cheio desse propósito de cumprir sua missão que Deus havia dado para ele, ele agora decide se alegrar naquilo que o perturbava. Irmãos, isso aqui é sério demais. Ele decide se gloriar. É uma alegria que ele chama de gloriar naquilo que o perturbava. Não é que aquilo, estalar de dedo virou glória. Ele aceitou a palavra, interiorizou a palavra de Cristo, e ele diz, de boa vontade, mais me gloriarei. Ou seja, ele decide, se utilizando da palavra de Cristo, se alegrar no que o perturbava. Porque aquilo que o perturbava, por mais que judiasse dele, era uma garantia de ele não cair, se desviar do propósito. Era o foco da vida de Paulo, da sua missão, fazer a obra de Deus. Então tudo que poderia impedi-lo de cumprir isso, ele queria lançar a mão, ainda que fosse a preço de muita dor. Então, eu estava notando aqui, que hoje é tão difícil a gente, nós mesmos, nossa geração, andar dessa forma. Parece que a gente, na verdade, a gente quer que Deus faça um plano. A gente, na verdade, parece que a gente quer dar um plano para Deus, né? A gente quer assim, tipo assim, um plano de vida. A gente quer dar para Deus assinar embaixo. Você não assina aí, tá bom aqui, quero minha vida assim, né? Quem se alegraria, por exemplo, e cumpriria seu ministério ouvindo, por exemplo, lá em Jeremias 16:2, quando Deus diz assim, Jeremias, tu não vai casar e nem ter filhos. Um jovem sonha em construir uma família, ter uma esposa, filho.
É um sonho dado até por Deus, não é? Deus vem, Jeremias, tu não vai. Aqui vai tudo se acabar, né? Tem até escritos por aí que ele já teria uma pretendente, né? É difícil, né? É difícil. Tem um texto que Paulo quer sair de Corinto. Aí Jesus diz: ó Paulo, não temas, que ainda tem muita gente desse lugar. Então são palavras difíceis. O cara está perturbado, quer sair, mas a palavra de Deus diz: não sai. E você se alegrar em ficar do jeito que Deus quer. Quem está entendendo? Isso é espiritualidade. Até os loucos jejuam. Os fariseus. É importante a gente orar, sim ou não? Jejuar, ler a Bíblia. O fariseu fazia tudo isso. Só que nós fazemos com o propósito de quê? Pelo menos eu faço assim, eu acredito que vocês também fazem. De melhorar, de ter força espiritual, poder interior, para conseguirmos obedecer a Deus, realizar a obra de Deus. Sim ou não? E eles já faziam uma forma de se aparecer diante das pessoas, certo? Agora, se o fato somente de orar, jejuar, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, isso por si só não demonstra a espiritualidade. É necessário propósito nisso, porque o que demonstra a espiritualidade é a obediência, fé e obediência. Salvação está na ordem de fé e obediência. Agrado de Deus na vida da gente está na ordem de fé e obediência. É preciso ter fé, crer que Ele existe, se aproximar dEle, buscá-lo. A fé move isso, né? Nós estudamos aí um dia sobre isso. E obediência, porque a palavra de Deus vai nos guiar. A verdadeira espiritualidade é o neutralizar da carne. E o neutralizar da carne nem sempre é a renúncia, somente a renúncia do pecado. Não, às vezes Deus vai nos mandar fazer coisas, ou parar de fazer coisas, ou ir fazer coisas que não está na ordem de ser pecado ou não, mas de mudança de vida, de renúncia. Quem está entendendo? Sim ou não? É pecado ter riqueza? Não. O jovem rico, Jesus disse para ele o quê? Ele ficou com a palavra de Cristo ou com a riqueza? Mas a riqueza não é pecado. Não é pecado ter dinheiro nem riqueza. A Bíblia condena o amor ao dinheiro, né? Entenda bem, lá quando Paulo fala a Timóteo. Mas ali ele se perde, porque Deus tem um plano. Ali exige fé. Por quê? Porque ele está apegado a uma realidade que ele gosta, que ele projetou um futuro, um estilo de vida que com muito dinheiro tornava saudável, agradável, confortável. E Deus vem agora dizer: tu queres ser perfeito? Diante de Deus, é claro, né? Porque diante dos homens estava tudo perfeito a vida dele, né? Até guardador de mandamento de alguns ele guardava. Agora a perfeição aos olhos de Deus exigiu algo dele, e ele não estava pronto para romper. A palavra de Deus, ela exige isso. A espiritualidade, ela vai mexer. A Abraão Deus pediu o quê? A Abraão Deus pediu o quê? Primeiro, antes de ter o filho, que saísse da sua terra, da parentela, tira para fora. Nem questionou. Está tão bem, eu não posso fazer a obra aqui. Quem está entendendo? Não, é lá. Onde? Eu vou te mostrar. Tem um texto de Filipe, né? Que Filipe está tudo bem, está prosperando lá em como é o nome lá? Samaria. O Espírito Santo, o Espírito diz para ele: sai, ele sai. Quem está entendendo? Então veja que a nossa geração, ela fica distante. Olha como a fé é importante. Crer. A nossa geração não consegue. Nós ainda queremos apresentar um plano para Deus, para Ele assinar embaixo. Paulo foi apresentar esse plano: Senhor, eu não quero viver com esse espinho. Aí Jesus disse: olha, Paulo, mas eu não vou tirar. Não, eu acho bom não tirar, porque ele vai evitar uma situação terrível na tua vida.
Paulo diz: pois então é desse jeito. Um pai, uma mãe, um pai, comparando a figura de Deus, um pai pode dizer não por birra, com raiva, irrefletidamente, sem pensar. Um pai terreno pode dizer não por inúmeros motivos. O Pai Celestial, o não dele, produz tantas bênçãos quanto o seu sim. Isso é profundo, né? Tanto o não como o sim do Pai Celestial tem a mesma força espiritual de nos abençoar. Não só quando Ele aprova, não só quando Ele dá, não só quando eu estou aperreado, Deus faz, que não só fazendo, mas quando Ele deixa de fazer, tem o mesmo peso de glória.